Vamos então dar início, que já deu o nosso horário. 20 horas. Então vai. É para participar, ué? Pode participar. Senta aqui. Mas daí ela não quis. Daí eu procurei outro. Ela tem medo do microfone? Silvana, isso porque ele disse que vai te perseguir, Silvana. Então que seja feita a vontade do Pai. Então, Valmir, cadê o Cristo? Faz a oração. Ele já. Está chegando o momento, então, de nós elevarmos os nossos pensamentos à terra. E vamos agradecer a espiritualidade e agradecer a todos aqui encarnados que estão aqui sempre em busca de uma evolução maior. E que esse trabalho seja sempre feito com amor por amor. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar com uma canção. E hoje a canção escolhida, ela tem muito a ver com o tema, mesmo que não pareça. Porque quando nós estamos procurando a renovação, nós precisamos trabalhar para isso. As coisas na nossa existência não vêm de graça. Nós precisamos do trabalho. Nossa amiga Magali, que passou por um câncer há pouco tempo e agora está bem, ela foi responsável pela oração de quinta-feira. E o tema que ela escolheu, e as pessoas a quem ela escolheu rezar, foi os trabalhadores do Angelina Carum. As pessoas que cuidaram dela lá, né, todos os trabalhadores do hospital, enfim, mas todos aqueles que cuidam das pessoas incondicionalmente, porque os enfermeiros, os médicos, eles estão lá para nos aliviar o sofrimento da carne. Então, é um trabalho magnífico. Então, o nosso tema hoje é trabalho. E essa canção, ela diz muito disso. Porque para que nós possamos nos renovar, nós temos que trabalhar para isso. A renovação não vem apenas com um desejo. Ela precisa ter uma ação. Aliás, todas as coisas no mundo precisam de uma ação para ter continuidade. Então, vamos lá? 2.000 para 2.000 pessoas nós estamos fazendo oração. 2.000 funcionários. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais além. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em teu coração, sustenta-me, Senhor
Jesus, já não quero mais sair. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. De ti. Tudo que é em mim precisa ser mudado, mas a mudança, ela requer trabalho. Mas antes de tudo, nós precisamos primeiro entender. Trabalho, segundo o dicionário, é um conjunto de atividades produtivas que o homem exerce para um determinado fim. Pronto. Simples assim. Isso é trabalho. Mas o trabalho, ele é muito mais do que isso. É rico de sentido individual e social. É um meio de produção de vida. Todas as coisas no universo trabalham. Os nossos rins trabalham para sustentar o nosso corpo, para purificar a nossa... filtrar o sangue, para filtrar todas as coisas que de ciência não sou muito boa, mas enfim, sei que ele tem uma utilidade, não sei qual, mas tem. Brincadeirinha, o nosso rim está aqui para filtrar o nosso sangue, o nosso coração para manter tudo trabalhando direitinho. Cada órgão do nosso corpo tem uma função, tem um trabalho. Cada coisa na nossa existência tem uma função, um trabalho. A maré, ela sobe, ela baixa. A lua, crescente, minguante. De todos os atributos. Dentro da nossa sociedade, nós trabalhamos para poder termos poder aquisitivo para comprar as nossas necessidades básicas. De qualquer forma, o trabalho faz parte da nossa existência. Mas, como tudo na nossa vida tem um mas, né? Na visão espírita, o trabalho é considerado uma lei natural e fundamental para o progresso e evolução do ser humano, tanto material como espiritual e moral. Hoje, nós não queremos falar do trabalho físico, do trabalho de sustentação da nossa vida física. Nós vamos falar hoje do trabalho espiritual, do nosso trabalho. Porque, segundo a visão espírita, também é uma forma de contribuir para a sociedade, desenvolver a inteligência, fortalecer o caráter e, principalmente, honrar a missão de estar em constante evolução. É isso que é o trabalho para o espiritismo. Como lei natural. Como é que funciona o trabalho como lei natural dentro do espiritismo? Ele ensina que é essencial à vida para o desenvolvimento individual e coletivo. Porque quando nós trabalhamos, nós nos desenvolvemos e desenvolvemos o outro. Porque eu sou o alfaiate, eu faço a roupa. Mas não sou eu só que vou usar a roupa. Os outros vão usar a roupa que eu vou produzir.
Eu sou aquele que planta, que planta os alimentos, que colho. Eu trabalho na agricultura. Alguém, além de mim, vai comer esses alimentos. Eu trabalho na produção de remédio. Alguém, além de mim, vai tomar esses remédios. Eu cuido das pessoas doentes, como os nossos queridos e amados funcionários lá do Angelina Caron. Alguém tem que estar doente para que eu cuide. Então, todos nós estamos ligados pelo trabalho. Mas quando nós falamos dessa evolução, nós precisamos evoluir, nós precisamos trabalhar para essa renovação, porque tudo dentro de nós precisa de Deus. E Deus está em todas as coisas, principalmente no trabalho. Se é uma lei natural, se eu preciso do trabalho, se eu preciso do trabalhador, eu não posso trabalhar. Eu vou viver em cima de uma cama. Mas para que eu viva em cima de uma cama, alguém tem que me trazer o alimento. Alguém vai ter que trocar a roupa de cama. Alguém vai ter que me higienizar. Alguém vai ter que me limpar quando eu precisar das minhas necessidades básicas. Eu vou precisar que alguém trabalhe para mim, se eu não assim puder fazer fisicamente. O trabalho também, ele é o progresso e a nossa evolução. Fato. Simples assim. Eu preciso trabalhar para a minha evolução. Eu preciso trabalhar fisicamente para adquirir os bens para a minha evolução física. Mas eu preciso trabalhar para o progresso da minha evolução. Eu preciso desenvolver habilidades, conhecimentos e virtudes. Eu preciso aprender e a crescer. Mas não apenas de uma área da minha vida. Eu não posso ser apenas uma supervisora. Eu tenho outros papéis na sociedade. Eu sou mãe, eu sou avó, eu sou esposa, eu sou irmã, eu sou filha, eu sou supervisora, eu sou companheira de conhecimento de um grupo de pessoas que têm a mesma fé que eu. Então eu sou parte de uma sociedade. Eu preciso evoluir, não apenas, a minha evolução não pode ser apenas a Eliane supervisora se destacar e se tornar a melhor. Eu tenho que me evoluir enquanto pessoa, enquanto ser humano, porque eu tenho que aprender não apenas as regras, a lidar com o computador, a deixar todas as atividades que me cabem em ordem. Eu preciso trabalhar humanamente com os professores, das quais eu sou responsável, das crianças que passam pelas minhas mãos, aquelas que eu recebo todos os dias. Eu preciso dar o meu melhor para que isso contribua com o meu progresso. É para as crianças que eu faço o meu melhor trabalho? Não, é para mim. Eu vou evoluir primeiro. E como consequência, as pessoas que estão em minha volta, a sociedade melhora. Se eu estou melhor, quem está comigo está melhor. Se eu estou brava, se eu chego zangada, se eu fico zangada, chego num ambiente zangado e começo a ficar zangado, o que acontece? Tudo em volta fica zangado. Todas as pessoas em volta ficam zangadas. As pessoas ficam com medo, as pessoas ficam... É coisa mais difícil você chegar num ambiente e chegar a encontrar uma pessoa assim. Você não sabe como lidar com aquela situação. Você não sabe se cumprimenta, você não sabe se ignora. Meu Deus, e agora? O Kleber tá lá, com a cara fechada. E aí, eu digo oi pro Kleber? Eu não digo oi pro Kleber? O que eu faço? O que gera quando uma pessoa está mal-humorada? Insegurança. Todos nós ficamos inseguros quando alguém está estressado. Você não sabe como se dirigir àquela pessoa. E aí, o que eu faço? Mas se eu cumprimentar o Kleber, ele pode ficar bravo, porque ele não sei se ele está zangado. Mas se eu não cumprimentar, ele pode ficar bravo. E aí, o que eu faço? Exatamente. Eu vou trabalhar o meu melhor para estar com ele. Eu vou cumprimentar, mesmo que ele não me retribua. Afinal de contas, a minha missão é fazer o meu melhor. É fácil? Não. Não é. Não é. Por quê? Porque somos humanos, porque erramos. Erramos todos os dias. Acertamos todos os dias. Só que o que não podemos é permanecer no erro.
fazer a mesma coisa todos os dias. O Kleber está de cara virada, então eu vou virar a cara pro Kleber. Isso é legal? Não, não é. Não é mesmo. Você está no mesmo nível que ele? Exatamente. Eu tenho que trabalhar dentro de mim essa sensação. Olha o trabalho chegando, mas o nosso trabalho. Imagine esses funcionários. Se chegam lá os pacientes com dor, com sofrimento, e o enfermeiro chega dentro do hospital zangado, mal-humorado, bravo, o que vai acontecer? Aqueles a quem ele veio ajudar vão sentir isso. E vai ser bom para os pacientes? Não. E a gente, eu vou dizer por mim, que já fiquei muito no hospital, nossa, há plantões em que chega aquelas enfermeiras alegres, nossa, aquela noite parece que você até melhora. Mas tem plantão que a enfermeira está tão brava, tão mal-humorada, que você até piora. Até piora. Hoje eu levar o filho do médico e o médico vai me com a Angelina Carol. E conversando, acho que ele sentiu assim, né? Aí ele disse que tem uma equipe espiritual dentro da Angelina Carol que trabalha com eles, principalmente os cirurgiões, que a maioria do grupo lá, desde o dono, que não é mais o dono, né, que agora é os filhos que cuidam, todos seguem a linha espiritual. Então, olha que bênção! Então, você imagina, espiritualmente essas pessoas já vão chegar preparadas para o trabalho, munidos de amor. Não importa se aquele cirurgião vai ter que passar 12, porque tem cirurgias que levam 18, levam 20 horas. Não importa se ele vai ter que ficar 20 horas dentro de uma sala fazendo uma cirurgia. Mas se ele fizer isso com amor, cercado dessa luz, os pacientes vão melhorar. Tudo vai ser o melhor. Mas para isso, tem que também ter o meu trabalho. Não adianta aqueles funcionários darem o melhor deles e eu, como paciente, o meu pior. Eu tenho que trabalhar dentro de mim esse amor, essa necessidade. Ó, Senhor, né, renova-me, transforma-me, deixa eu mostrar o meu melhor lado, não o meu pior lado. Porque quando nós erramos, nós mostramos ao mundo o nosso pior. E é nessa hora que a gente tem que tentar modificar e mostrar o nosso melhor. Dentro. Ah, meu Senhor. Tá. Agora, dentro daquilo que a gente já falou, a contribuição para a sociedade. O trabalho é uma forma de contribuir com a sociedade, seja através do trabalho profissional, voluntário ou qualquer outro tipo de trabalho. Mas o primeiro e principal trabalho, aquele que eu começo dentro de mim. Qual é a minha principal contribuição? É eu ir para o meu trabalho, mesmo que seja um lugar difícil, com pessoas difíceis, dando o meu melhor. Você já imaginou se eu, como supervisora, que recebo aquelas crianças, chegasse todos os dias lá na frente de cara fechada, de cara mal-humorada, para receber aquelas crianças? Como seria para eles? Eles iam gostar de ir para o pré? Se eu chego lá e a professora está mal-humorada, está brava, está zangada, só briga, eu vou ter prazer de ir para a escola? Não vou. Eu preciso dar o meu melhor, porque quando eu trabalho, quando eu estou contribuindo para essa sociedade, porque aquelas criancinhas lá, de 4 e 5 anos, são os sujeitos que passarão pela minha mão e levarão a minha energia. Aquela música que diz assim, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. O perfume, a energia minha, quando eu estou conversando com a dona Esther, a minha energia dela, nós estamos trocando energia. Quando eu estou conversando com o Alisson, nós estamos trocando energia. Então, quando eu estou na frente daquelas crianças, nós estamos trocando energia, e muitas, elas têm energia para dar e vender. E elas percebem a nossa energia. E elas percebem quando você
ama estar ali quando você só está por necessidade material. Ah, não, mas eu não queria estar aqui, mas, né? Eu preciso do emprego. Não funciona desse jeito. Se há necessidade de você estar ali, dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Dê a sua melhor parte. Faça a sua melhor parte. E para que mais a gente precisa do trabalho? Além de fazer parte dessa sociedade. Nós precisamos que o nosso trabalho, além de tudo, seja honesto, de qualidade individual. Porque o meu progresso pessoal vai atingir as que estão na minha volta. Vai atingir. Se eu for uma supervisora, que na hora que um professor vai comunicar comigo, for grossa, não passar para ele, não repassar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei, não vai adiantar nada no trabalho. Vai ser só um número. Eles vão contar todos os dias os minutos da minha aposentadoria para se livrarem de mim. Ou vão dizer assim, meu Deus, por que a Elaine não vai trabalhar em outro lugar? Por que ela não se aposenta? Eu já escutei isso, mas a gente policial. Quando nós trabalhamos, nós temos que ser o nosso melhor. E não é pelo outro, é por nós. E isso vai fazer com que o trabalho fortaleça o nosso caráter. Fortalecer o caráter ensinando valores como responsabilidade e perseverança e disciplina. Ah, eu encontrei esse daqui aqui. O lugar é aqui. Ah, não, mas eu não vou colocar. Não fui eu que tirei, então eu não vou colocar. Vai custar eu pegar e colocar no lugar que tem que ser colocado? Porque é com um exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2012, eu trabalhei como diretora numa escola chamada Ernest Rathenauer, lá nas Três Barras. Naquela escola eu fui gestora lá. E aí, a minha responsabilidade enquanto gestora era olhar as crianças durante o recreio para que os professores pudessem lanchar. Quando eu cheguei lá, uma coisa que eu observei é que havia muito lixo. As crianças jogavam muito lixo, espalhavam pela escola. E aí, eu recém tinha chegado lá na escola, eu fui acompanhando, olhando as crianças, fui pegando uma sacolinha, um pacotinho plástico, e juntava os lixos e colocava dentro da sacola. Mas eu juro para vocês que eu fazia isso, eu não tive nenhuma intencionalidade a não ser limpar. Quando eu me dei conta, as crianças estavam vindo atrás de mim, juntando lixinho e colocando dentro da sacola. E aquilo foi se tornando tão constante que 2 meses depois que eu estava lá, já não tinha. Você podia ir para o recreio, você já não encontrava mais as coisas fora do lugar. As crianças próprias já pegavam e colocavam. Tanto que eu criei o projeto Monitor, veio dessa ação em 2012, que o projeto Monitor, que daí as crianças cuidavam do recreio. Passei a dar responsabilidade a eles. Então, cada dia eles usavam um coletinho de monitor, que era aquele que ia ficar responsável de cuidar do lixo. Só que foi tão fantástico, esse exemplo foi tão importante para eles, que na festa que a gente teve em julho, quando terminou a festa, o trabalho que nós tivemos foi mínimo, porque as crianças, mesmo na festa, juntavam o lixo. Eu precisei dizer para as crianças o que elas tinham que fazer? Não. Eu fiz, e não foi intencional. Juro para vocês que não foi intencional. Eu não imaginei que eles iriam me copiar. Eu não imaginei que eles iriam seguir o exemplo. Então, quando nós fazemos alguma coisa, quando nós trabalhamos, somos observados, as pessoas nos observam, as pessoas pensam no que você está fazendo, as pessoas imitam você, principalmente quando estamos lidando com crianças. Nós somos imitados muito. Peço licença, Mailiane. O que eu quero contribuir com o trabalho desde quando começou a palestra, me veio claramente a passagem da primeira carta de Cristo, onde mostra quando Jesus fez o seu despertar espiritual. Quando ele foi batizado por João Batista, ele despertou espiritualmente e lembrou quem ele era.
e começou os 40 dias no deserto, né? As pessoas entendem como se ele foi tentado naqueles 40 dias. Mas foi o momento onde a sua consciência se expandiu. A sua consciência cósmica é a iluminação espiritual, assim como outros grandes mestres na Terra também tiveram seu momento de iluminação. Como Buda, o Siddhartha Gautama, também teve o seu momento de iluminação espiritual, que é contado no budismo. Então, quando ele teve esse momento de iluminação espiritual, ele começou a analisar e houve uma grande conversa entre ele e Deus. Constantemente, ele estava conversando com Deus e estava em júbilo. Ele estava numa bem-aventurança, porque ele estava em um estado de êxtase espiritual. Não tinha nada de ruim no que ele estava sentindo, mas sim um estado onde qualquer um de nós deve buscar pela sua iluminação. E o que ele quer trazer disso? Ele começou a verificar que na natureza existem características que são eternas, que se manifestam. E uma das características de Deus é o trabalho. Então ele mostra a cura, a proteção, a satisfação das necessidades. Ele mostra várias qualidades divinas que ele identificou. Uma delas é o trabalho. Então ele mostrava o quê? Que tudo na natureza está em constante trabalho. Então ele começou a analisar que ele via as coisas, mostrou-se uma visão espiritual a ele, onde havia somente cascalho e pedras no deserto. De repente começou a se mostrar uma imagem naquele cascalho deserto, de onde tinha plantas, tinha animais, tinha árvores. E aí ele começou a analisar aquilo mais profundamente e começou a olhar que tinha diminutas brilhos de luz constantemente se movimentando naquilo. Quem olhasse normalmente aquela paisagem que se mostrou a ele, diria, claro, uma árvore, animais ali, o que tem de mais nisso? Só que a visão espiritual mais profunda, ele via como as células agindo e trabalhando, ele via os elementos microscópicos atuando. Então ele viu, nossa, que maravilha! Tão desapercebido de nós, isso está ocorrendo agora aqui. Que maravilhoso Deus você é, que criou isto e foge à nossa percepção que está ocorrendo neste momento. Então, as células, como por exemplo, ele dá um exemplo nas cartas, as células têm uma inteligência dentro delas, de onde elas constroem os órgãos nossos. E elas são uma minúscula partícula dentro de nós trabalhando, que não é visível ao olho nu. E ela é inteligente ao ponto de absorver aquilo que lhe faz, lhe dá energia e descartar o elemento que não lhe serve, tóxico. Então já existe inteligência dentro de uma célula. Então as pessoas perguntam onde é que aparece a consciência. De onde, né? A partir de onde que a pessoa tem consciência. Então, como que a gente vai dizer que não tem consciência, uma minúscula partícula que se alimenta do que é necessário, constrói órgãos, descarta o que não é bom? Será que isso é mecânico? É como algo mecânico? Ou será que isso existe uma inteligência por trás, orquestrando e que criou a célula e que a mantém trabalhando? Então você começa a perceber que a consciência não nasce somente quando existe o ser humano, que se dá conta, através do seu córtex cerebral, de que ele é ele. Eu sou eu. Então começam a descobrir pela espiritualidade que tudo é consciência. Tudo é consciência. A eletricidade é consciência. O magnetismo que nos atrai à Terra é consciência. As células, os átomos, tudo é consciência no universo. E tudo trabalha. Tudo trabalha. Tudo. Exato. O que acontece é o seguinte, na fase humana que nós estamos vivenciando agora, nós acabamos de sair da animalidade. O nosso corpo ainda cheio de hormônios, instintos, herdados dos nossos antepassados e que estamos em evolução para despertar. O que acontece? Muitas pessoas vivem somente para a matéria, para o seu corpo, para a sua vida física. Qual é essa vida? Dormir, comer, trabalhar, reproduzir.
Uma vida mecanicista, onde as pessoas perderam que o propósito, tornaram o fim, o corpo, a vida corporal e a matéria, e não o meio de alcançar um propósito superior à matéria. Por isso os grandes espíritos dizem, eu não sou deste mundo, porque eu não vivo para a matéria, eu vivo para o espírito. Então o fim não se torna mais você alimentar somente para poder viver, comer, pensar na próxima alimentação, o que vai fazer depois fisicamente, ou o que vai, né? Você começa a perceber o propósito espiritual interno. E logo o que começa a acontecer com o trabalho, o que a gente faz, muda completamente. Porque quando você faz algo que está alinhado com o seu eu interior, você começa a produzir um efeito diferente do que você somente pelo externo. Só o que vem de fora, só matéria, não tem nenhum propósito interno, muitas vezes eu não vou ter satisfação, felicidade, alegria de viver. A vida se tornará um tédio. Eu procurarei outras coisas onde minha consciência vá se saciar, e geralmente matéria. Né? Muitas vezes perdem-se o uso de entorpecentes, drogas, bebidas e assim por diante. Então, qual é a mensagem espiritual por trás do trabalho? Para que a gente alinhe-se com o propósito interior de despertar a consciência para que nós realmente somos uma comunhão uníssona com Deus. A centelha divina ser despertada. Eu não sou o corpo, sou a centelha. Eu não vivo para o corpo, por mais que eu tenha que administrar o meu corpo. Eu sou o espírito que está dentro do corpo. E um dia eu sairei dele. E viverei a minha vida livre, em espírito. E não viverei materializado. O que acontece com grande parte das pessoas que vão às regiões umbralinas, ou então que tem um grande período de perturbação depois da morte, muito apegadas à matéria, à vida material. Comer, reproduzir, coisas da matéria. Drogas e assim por diante. Tudo material. Apego à matéria. Então, o que acontece? A pessoa desencarna, se vê viva, toca seu corpo completamente funcionando. O meu coração, eu estou com vontade de ir no banheiro, eu preciso ir no banheiro, eu vou ter que ir ali do ladinho, né? Vou ter que ir fazer xixi. No espiritual. Então a pessoa fala, como que eu morri? Que papo é esse? Eu estou vivo? Se vê em outro corpo. E não percebe que aquele corpo denso de carne já foi. Porque ela não se dá conta. Então, o que acontece? Quando a pessoa começa a viver mais com o propósito espiritual e usa suas ações de trabalho vinculadas ao propósito principal, que é você evoluir espiritualmente na Terra, as ações externas que nós contribuiremos ao mundo se tornarão muito mais produtivas e felizes. Então, eu irei ao meu trabalho sorrindo, porque eu saberei que eu estou servindo ao meu propósito interno. É onde Deus me colocou. É onde Ele me levou. Eu sei que serei administrado por algo superior a mim, porque eu estarei alinhado a Ele. Jesus não dizia, eu e o Pai somos um. Então ele tinha absolutamente certeza do que o que ele estava fazendo estava alinhado com o que Deus queria para ele. Porque ele não é um Deus morto, é um Deus vivo, constante. Ele não fez o mundo em 7 dias e foi descansar. Ele está trabalhando o tempo todo e nunca para. E dizem nas cartas, a mãe perguntou, que Deus é que esse que você acredita agora então, Jesus? Que agora eu estou pasmo do jeito que você está falando? Ele falou bem assim, ó, o Jeová que eu vi, mãe, se ele parar de respirar, toda a carne vem abaixo. Se Deus parar de trabalhar, tudo desaparece. Tudo some. Porque tudo vem dele. Se Deus parar, parou. Acabou o planeta, acabou o Sol, acabou o universo. Acabou. Não tem mais. Porque ele parou. Então ele nunca para. Mas nós temos que nos alinhar com ele. Aproveitando aqui o Claro. trabalho e o movimento Isso. a
a gente olha para a vida como uma matéria não existe. Perfeito. Estamos para pensar no movimento. Neste exato momento, nós não estamos parados. Nós estamos a 1.654 km por hora, que é a velocidade do nosso planeta. Sim. E a nossa matéria é o que cabe no nosso como você falou, né? Se a gente começar a botar um microscópio para chegar pele, células, átomos, prótons, nêutrons, elétrons, bolfirides, depois quartos e depois a teoria do superquarto, que é energia pura. Então, tudo é energia. E isso me abriu muitos olhos para eu conseguir entender como que Deus poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, através da vida. Se a gente está aqui parado, e se tem uma pessoa andando de carro a 150 km por hora e sintonizar uma rádio, a rádio vai sintonizar da mesma forma que quem está lá, andando a 150 km por hora, quem está aqui. Exato. Deus é a mesma coisa. Como sintonizar essa velocidade de energia com a fonte de vida que tem, que a gente tem dificuldade. Então, eu estava falando assim, eu estava vendo essas imagens na cabeça. Mas você sabia que não é... As revelações vieram nessa época, exatamente quando começou a descoberta da física quântica, que é a análise das partículas subatômicas, para que a pessoa realmente comece a perceber o mundo onde ela está envolvida. Esse grande passo da espiritualidade, eles representam geralmente como se fosse nós dentro de um aquário, peixinho, guardadinho no aquário, e nós estamos mergulhados no oceano, fechado dentro do aquário. E muitas vezes representam, inclusive, eles colocam geralmente nas publicações que é a religião, que te prende dentro do aquário e não te expande saber que você não está dentro do aquário. Você vive no oceano. Saia do aquário. Viva livre. Não precisa você se fechar aqui, eu estou seguro. Eu não vou até ali. Pode ser perigoso, né? Eu estou livre. Não só a religião, mas todos os sistemas de crença que impõem a gente a acreditar. E o que você... Exato. Então, a forma de a gente poder expandir isso é começar a ver o quê? Que as pessoas muitas vezes querem se limitar ao ponto porque estão seguras. Estou seguro aqui. Então é o seguinte, não viajem para lá do outro lado do oceano, porque vocês vão cair. E o oceano vai cair e vocês vão embora, vão morrer. Não sejam loucos. E alguns pensaram, não, eu vou sim. E pegaram seu barco e navegaram, além do que ia. E descobriram, quando eles foram, que não caía. Que eles iam livremente até atingir outro lugar. E as pessoas acreditavam que se você fosse muito longe, você ia cair pela borda do oceano e ia morrer. E alguém teve que ter coragem de sair, de pensar dentro da caixa e, além disso, tirar esse sentimento do medo e... Então, o futuro nosso é viver a ciência, a filosofia e a religião em uno, e não separado. Aqui a ciência diz que nós foi criado há 13,8 bilhões de anos o universo. Vamos unir a ciência, vamos unir o estudo espiritual, vamos trazer o conceito de alma, vamos implantar com o universo a filosofia junto para questionar e produzir as ideias filosóficas que unam isso, e vamos tratar tudo como espiritualidade. Eu levei meus netos esse final de semana para assistir o Minecraft, o filme que está passando agora, e uma das questões dentro do filme era justamente isso, né? Então eles descobriram um portal que levava eles ao mundo lá, ao mundo da imaginação. Ele falava de a história de um adolescente que estava com dificuldade de exercer a sua imaginação, porque para todos naquele lugar tinham que estar dentro da caixinha. O lugar onde ele estava, o pensamento era único. E aí ele foi para o mundo do Minecraft, e lá ele vivenciou e aconteceram muitas coisas, e quando ele retornou ao seu mundo, ele percebeu que ele precisava abrir a mente, a visão e ser criativo aonde ele estava. Eu achei assim, uma das lições fantásticas desse filme, que o programa de índio, vou levar filho, neto para assistir essas coisas, nem faz parte do meu repertório, mas a filosofia por trás disso eu achei fantástica. Um mundo onde você tem que abrir os olhos, trabalho, que lá no Minecraft eles tinham que trabalhar, eles tinham que garimpar
para construir aquele mundo novo. E aí ele disse, o personagem lá disse, você tem que voltar para lá e construir lá onde você está. Então o teu trabalho tem que ser onde você está. Você tem que refazer, você tem que fazer a diferença onde você está. Você não precisa ir para o outro mundo para você fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença onde você está. E eu super recomendo, mães, quem puder levar seus filhos para assistir, leve mesmo e olhe com esse olhar espírita. Eu, com a avó, né, olhei maravilhado os meus netos que se apaixonaram pelo filme. Mas eu consegui ver muito além do filme. Quando ele disse, olha, e é isso o trabalho. Aí ele foi lá naquela escola onde eles relegaram ele, inventou o foguete, que ele se transformou no cientista, e ele botou a imaginação e saiu de dentro da caixinha e levou outras pessoas. Então o nosso trabalho enquanto espírita é sair de dentro desse aquário e frequentar o oceano. Nós não precisamos ficar dentro do aquário para criar, nós temos que sair para o oceano. Nós temos que sair das nossas antigas crenças e trabalhar para a nossa reforma. Comece fazendo o teu mundo. Comece criando aqui dentro. Comece a transformação por ti. Dali tu expande para o resto. Porque, mas quem diz que é fácil? E deixa achar. Sai da casinha e deixa achar. Não, somos dois. Então estamos no mesmo barco, não tem problema. Não precisamos pensar como um todo. Nós precisamos pensar e agir diferente. Porque se ninguém vai te seguir se você não caminhar, se você desistir das suas ideias, como fez o Minecraft, e ir para um outro mundo, lá no particular, lá dentro do aquário, o que vai acontecer? A tua ideia vai ficar dentro daquele aquário. Agora, se você for para dentro do oceano e levar a sua ideia, em algum momento, alguém vai despertar para essa ideia. O teu trabalho de comunicar a ideia, o teu trabalho de levar a ideia às pessoas, pode ser que agora, nesse momento, o que eu e o Alisson e vocês, nós estamos falando agora, para algumas pessoas vai não ter sentido, mas em algum momento da existência desse sujeito, o trabalho de anunciar vai ser importante. Mas os meus também não, então estamos no mesmo time. Faz parte do processo. Agora, para trazer, só para finalizar, o seguinte: quando a gente vai e é resgatado, né, ou então já tem aventura de ir diretamente para uma colônia espiritual após o desencarne, começa um grande processo de a pessoa começar a se adequar como deve viver e como é uma forma de ser feliz vivendo. E você ter alegria de viver. E nas colônias, todas elas têm o hábito da oração. Isso. Todas elas têm um hábito de oração. Então elas têm horário para rezar em conjunto. Então elas têm horário sempre certo para a colônia. Podem assistir o filme Nosso Lar, que é verídico, e narrado em outros livros que conta a vida espiritual, é verídico. Para um momento, para rezar. Para quê? Para que a pessoa se habitue a ter conexão com Deus. Porque muitas vezes a pessoa desencarna, vai para lá e nunca teve conexão nenhuma. Rezava uma vez pensando, eu vou rezar o Pai Nosso para dormir, mas eu estou pensando já na outra situação, eu não estou conectado. Eu não estou conectado com a minha oração ou com a minha meditação. Eu estou naquele momento simplesmente pensando em outra coisa. Eu não estou criando o hábito de conexão com algo superior a mim. Então eles mostram para a pessoa um treinamento, um trabalho. Ensinam a pessoa, olha, assim dá certo. Se você fazer assim, vai dar certo. Então, o que eles transmitem pelos livros espirituais? Que a gente tem que ter conexão com Deus, seja através da oração e da meditação. São os recursos. Se a gente morasse em outro lugar, iria proferir mantras, repetições de palavras com a intenção de se conectar. Ou então, se nós trazermos o Oriente, meditaremos. Traremos o silêncio da nossa mente, buscando ao encontro de Deus, convidando a entrar em nossa consciência, em fazer as melhoras necessárias a nós. Mas é absolutamente necessário para que a gente encontre o nosso propósito interno e
Consequentemente, o propósito externo, que é onde nós exibiremos o nosso trabalho, é o fazer do nosso espírito. Porque você vai fazer o que você é. Então, se você não tem um propósito interno, você vai fazer algo ao mundo que não tem um propósito interno com você, porque você não está alinhado com ele. Você vai fazer, por exemplo, eu vou trabalhar pelo dinheiro. Vou trabalhar pela profissão que dá mais, mas não pelo que eu realmente sinto que eu sou bom, que naquilo eu me destaco, naquilo eu gosto de fazer. Muitas pessoas se dão muito bem na matemática na vida, né? E vão procurar um trabalho que não tem nada a ver com matemática. E muitas vezes ali é onde ela se destaca, é onde o seu talento está predisposto a poder manifestar algo que ela pode entregar muito mais. Então é necessário que a gente alinhe-se através da oração e da meditação com Deus, ou de uma forma que alguém tenha que comungue com Deus e seja disciplinado com isso. Então o que acontece? Rezar dá trabalho. Buscar o seu interior dá muito trabalho. E é um lugar ouvir sobre Deus dá trabalho, porque eu tenho que sair do meu lugar, da minha casa, eu tenho que me deslocar, eu tenho que ouvir pessoas falando, eu tenho que esperar. Isso também dá trabalho. Então todas as coisas dão trabalho. E o trabalho na visão espírita é uma ferramenta muito poderosa para o crescimento individual e a evolução espiritual. É uma lei natural que deve ser cumprida com amor, responsabilidade e dedicação, pois através do trabalho o ser humano se transforma e contribui para um mundo melhor. Mas primeiro o trabalho começa aqui, depois aqui e depois aqui. Então, Vamos então, deixa eu agora voltar lá. Ops. 10-0 para tecnologia, mas um dia eu aprendo. Agora não podemos resistir. Caminhos para onde saber. Somos os chamados, filhos do Senhor. As estrelas. As estrelas. A beleza, a certeza de um novo amanhecer. Somos filhos do Senhor. Que nasceu das estrelas.